O React ele provê pra gente vários hooks, certo? Só que existem dois que sempre causam bastante confusões aí, quando utilizar um, quando utilizar o outro, quais os melhores casos de uso para cada um, certo? Que são o useState e o useRef. Nesse vídeo eu quero te mostrar as diferenças entre eles e exatamente isso, te responder essa pergunta: quando utilizar um e quando utilizar o outro? Qual é o melhor, qual é o pior? Existe, né, o melhor e o pior? Então vem comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir muita coisa massa, cara. Então vamos lá. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, como eu comentei, né, nesse vídeo eu quero te explicar as principais diferenças entre o useState e o useRef, tá? O que é um estado, o que é uma referência. Lembrando que já existem outros vídeos aqui no canal onde eu explico com mais detalhes outros hooks também do React, tá? Como o useEffect, useCallback, useMemo, enfim. Então tem outros vídeos aqui, tem uma playlist completa de React aqui no canal, então recomendo bastante você dar uma olhadinha lá para você que quer aprofundar mais e quer aprender mais sobre o React, tá? Então, voltando pro vídeo, o que a gente precisa fazer aqui, tá? Qual que é o meu objetivo aqui com você nesse vídeo? Então, basicamente, eu vou até remover isso daqui que a gente já vai voltar nisso aqui daqui a pouco, tá? Então, basicamente, a gente tem... Eu vou começar com um exemplo bem simples, obviamente, aqui, né? Então, a gente tem aqui um estado que guarda aqui se está aberto ou fechado, né? Aqui você poderia ter um modal, por exemplo, tá? E aí, à medida que o usuário ele clica clica nesse botão, ele faz esse toggle, né? Desse estado aqui. E aí a gente utiliza esse estado para, por exemplo, aqui trocar a mensagem, tá? Aqui você iria montar ou desmontar um modal, por exemplo. Beleza. O que acontece aqui, né? Primeiro ponto que eu quero que eu quero te explicar aqui para deixar claro já, né? O que é um estado, né? Então, o que é um estado? State. Um estado, ele é basicamente um dado, né? Um dado que representa um determinado comportamento, por exemplo, né? Um dado que representa um determinado comportamento, tá? Então aqui a gente pode também guardar, aqui eu estou guardando um booleano, mas poderia guardar um string, poderia guardar um number, enfim, qualquer outro valor, um objeto, um array, por aí vai, certo? Tá, a gente entendendo o que é um estado, para que ele serve? Para que serve um estado? Já parou para se perguntar isso? Para que serve? Então o estado, ele basicamente ele serve para o useState, né, na verdade. Vamos falar mais especificamente do hook, né? Para que o useState ele serve? Então ele serve basicamente para a gente adicionar estado, né, dentro de um componente que é funcional, certo? Então a gente vai anotar isso. Bora lá? Então, ó, adiciona estado em functional components. Functional components. Perfeito? E quando utilizar? Quais são os casos de uso, né? Quando utilizar? Então a gente vai utilizar basicamente o useState quando a gente precisa atualizar, né, o nosso componente ali. Eu preciso de causar, eu preciso que ele dispare um novo render, certo? Então, quando precisamos que a informação, precisamos que a alteração, update, né? Alteração do estado ou da informação cause um novo render, ou seja, que o componente ele seja renderizado novamente, certo? Então basicamente é isso. Quando a gente precisa dessa informação, principalmente quando a gente precisa dessa informação dentro dos JSX, né? Do HTML aqui, ó. Então dentro do retorno aqui dos componentes, né? Lembrando que um componente ele é uma função que retorna um HTML, né? Um JSX. Então nesse caso aqui, ó, a gente precisa dessa informação. Eu preciso dessa informação aqui dentro para saber, né, quando que eu vou trocar aqui, vou trocar a tag, o texto, né, fechar para abrir, por exemplo, tá? E poderia ser por um modal, como eu comentei com você. Nesses casos, você precisa utilizar um estado, não dá para utilizar uma ref nesse caso aqui, tá? A gente já vai entender o que é uma ref e para que ela serve também, mesmo esquema. Então, para que serve e quando utilizar, tá? Então, vou até colocar aqui, ó.
estado. Tá, eu vou até trazer aqui para baixo, ó. Refs, tá? Então, refs são basicamente um sinônimo não, é uma abreviação de referência, né? De reference. Então, basicamente, o que é uma ref? Um objeto, cara. Basicamente é isso, tá? Então, uma ref é um objeto de JavaScript, tá? É um objeto de JavaScript, tá? Então, para que serve? Porque tem um detalhe aqui, tá? Então, é um detalhe que poucas pessoas falam, tá? Que, na verdade, eu vejo que a maioria acaba ensinando um pouco errado, porque nada que eu tô tirando aqui, eu tô tirando da minha cabeça, tá? Então, eu recomendo bastante você dar uma lida na documentação do próprio React, tá? Então, qualquer lib que você estiver utilizando, framework, enfim, dá uma lida na fonte, né? Que é a documentação. Lá na documentação do React, ele cita um detalhe, um ponto que eu acho super importante, que a maioria acaba deixando passar ou passa batido nesse detalhe, tá? E aí a gente já vai falar sobre isso, tá? Segura aí. Cara, esse assunto aqui é bem massa, né? Então, para que serve as refs, né? As refs, elas servem basicamente quando a gente precisa armazenar alguma informação entre os renders, né? Só que essas informações, eu não preciso que ela dispare um novo re-render, como no caso do state. Ou, em outras palavras, eu não preciso dela aqui dentro do meu JSX, certo? Então vamos lá, para que serve? As refs elas servem basicamente para a gente... E outro detalhe, tá? Acessar, manipular. Manipular. Aqui pode ser DOM elements, então elementos ali do HTML, tipo um input, um button, enfim. Ou outros componentes, tá? Então componentes que você criou também, você pode acessar eles também via refs, tá? E, como eu falei, vou colocar até aqui embaixo, guardar informações entre os re-renders. Porque lembra quando acontece um re-render, é tudo novo, certo? Então quando você tem uma variável, você tem um estado, e esse estado ele atualizou, então no próximo ciclo de render, ele é um estado novo, ele é uma variável nova, certo? Agora, quando você precisa guardar essa informação no decorrer dos re-renders ali dentro do componente, esse é um exemplo, cara, crucial para você utilizar refs, certo? E quando é o caso de você também não precisar que essa informação ela seja aqui visualizada, ela seja refletida na sua UI, perfeito? Beleza. Então, quando utilizar, né? Quando utilizar as refs. Né? Então, basicamente, a gente vai utilizar as refs quando a gente precisa guardar alguma informação, como eu comentei, que ela vai ser armazenada ali. Eu preciso dela entre esses re-renders, só que elas não vão disparar um novo re-render, certo? Como no caso acontece com um estado. Um estado, toda vez que ele atualiza, que ele altera, o setState aqui, né, que nesse caso que a gente está chamando de setIsOpen, ele é um agendador de re-render do componente. Então, toda vez que ele atualizar, toda vez que eu clico no botão aqui, ó, e ele faz esse toggle, eu estou agendando a próxima renderização. Já é um assunto que vai mais além, que é mais complexo, tá? Que é a parte de renderização do React. Deixa nos comentários se você tem interesse. Vou trazer um vídeo só sobre esse assunto, tá? Que é um assunto, cara, que eu curto bastante, acho bem massa. E é crucial você entender também. Mas deixa nos comentários o que você acha. E se você tá curtindo o vídeo daqui, pô, já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito no canal ainda, pô, velho, não vacila não. Escreve aí, beleza? Compartilha o vídeo também se você puder. A gente tá chegando a 14 mil inscritos, cara. Então a gente tá bem perto aí. E o ano tá acabando também. Eu acho que a gente vai conseguir bater os 14 mil inscritos aí até o final do ano, beleza? Então, pra você que já é inscrito aqui no canal também, muito obrigado. Valeu demais, cara. Você é fera. E aí, o que acontece? Quando a gente deve utilizar, né? Então, quando a gente precisa guardar informações entre os re-renders, mas sem causar novos re-renders. Então, basicamente seria isso, tá? Então,
claro, é uma forma bem simples aqui, né? Bem direta. Lembrando de novo que eu recomendo você dar uma lida na própria documentação do React, que lá eles dão outros exemplos. E aqui, ó, eu trouxe dois exemplos para a gente discutir aqui, né? Então, o primeiro é esse use render count. Imagina o seguinte: imagina que você precise guardar quantas vezes um certo componente ele renderizou ao longo do tempo ali. E você quer visualizar isso, enfim. Como é que você poderia fazer isso? Você poderia fazer criar um hook exatamente assim, ó, um custom hook seu, tá? Então, o use render count. O que esse cara faz? Eu crio uma ref, olha só, e inicia com 0. Perfeito. E aí, eu tenho um use effect sem uma array de dependências. Então, repara aqui, ó, eu não tenho uma array de dependências aqui. Ou seja, se você entende sobre o use effect, você sabe que o use effect, quando ele tem uma array de dependências vazio, ele vai ser executado uma vez. Quando ele tem uma array de dependências que tem uma dependência, sempre que essa dependência alterar, ele vai ser disparado novamente. E existe o terceiro caso, que é quando a gente tem um use effect que não tem array de dependências. Ou seja, ele vai ser sempre executado em qualquer situação, certo? Qualquer situação. Então, qualquer coisa que acontecer, ele vai ser executado novamente. Beleza? Então, é exatamente isso que a gente precisa. Então, eu vou pegar, por exemplo... e lembrando, tá? A ref, ela retorna pra gente esse current. Lembrando que ela é um objeto e retorna pra gente esse current aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, count, tá? E aqui eu poderia, por exemplo, dar um console nesse cara. Certo? E aqui, ó, inicialmente ele vai exibir 0, certo? Então, quando ele for... chamar esse hook pela primeira vez vai ser 0. E aí, toda alteração aqui dentro, cara. Então, toda vez que eu clicar nesse botão, aqui eu só tenho esse botão, né? Então, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai agendar, lembra, né? Ele vai agendar esse componente para ser renderizado no próximo ciclo do React ali. E, toda vez que fizer isso, esse cara, ele vai ser chamado de novo, né? Então, quando ele for chamado de novo, o useEffect dispara e altera aqui o valor, né? Então ele pega o count anterior, mais o current.current, né? Anterior, mais e soma mais um, certo? Então esse que essa linha aqui faz. Então ele fica incrementando isso aqui. Então aqui, ó, a gente sempre vai ter o valor atualizado desse count. Então desse número de vezes que esse componente aqui ele re-renderizou, tá? Uma informação bem importante aqui, tá? Quando utilizar um ou utilizar o outro. Então presta muita atenção nessa parte. Quando você deveria utilizar um useState ou utilizar um useRef. Basicamente, o próprio React ele recomenda bastante que você sempre escolha o useState, tá? Ao invés do useRef. Mas espera, o useState ele não fica causando novas re-renderizações? Sim, e esse é o comportamento natural do React, tá? Então a gente não precisa, por exemplo, ficar utilizando os hooks de memoization para poder prevenir um comportamento que é um comportamento natural do React, tá? O fato do React causar essas novas re-renderizações é a forma padrão dele de trabalho, é o fluxo dele default. Então, quando a gente, por exemplo, eu não recomendo você sair utilizando o use callback em todas as funções, o use memo em todas as variáveis que você precisa armazenar, para ficar segurando, para não ter re-renders desnecessários. Só que, presta atenção, todos os hooks de memoization, toda vez que a gente fala de memoization, ele tem um custo, tá? Por quê? Porque o memoization, como é que ele sabe que aquela informação ela mudou ou não? Ela precisa sempre calcular isso, para saber se ela vai ser atualizada ou não. Só que esse cálculo, muitas vezes, ele é maior do que o benefício de você não deixar simplesmente o React seguir o fluxo natural, que é re-renderizar, tá? Então, isso aqui é um assunto muito importante, tá? Que eu curto bastante e eu quero que você entenda isso. O próprio React ele recomenda sempre utilizar os useState ao invés do useRef. Mas quando utilizar, então, quais situações, né? É porque são situações bem específicas que a gente poderia, por exemplo, precisaria utilizar um use callback, um use memo, como eu comentei, que são os hooks de memoization, e o useRef também. Então são situações específicas que a gente deveria utilizar o useRef. Então não em todos os casos, tá? O useRef ele vai ser bem útil quando a gente precisar executar operações que são imperativas, certo? Igual nesse caso aqui, ó. Então eu tô literalmente, isso aqui você não faria jamais isso aqui com o estado, certo?
você não acessa, você não atualiza o estado aqui. Você não, por exemplo, se eu tiver um count e um set count aqui, eu não vou pegar esse count e somar count mais um. Pra ficar, tipo, count vai receber count mais um. Não, você não faz isso. Você utiliza a função, o setState, né? Que é a função aqui, o setter, que vai atualizar esse estado. Lembrando que o estado, ele é um agendador. Esse setState aqui, ó, ele é um agendador de re-renders do componente. Beleza? Então, nesse caso aqui é um caso bem interessante da gente utilizar refs. Um outro caso também que é bem interessante é quando, como eu comentei, a gente precisa manipular algum elemento da DOM ou pode ser um outro componente seu também. Que aqui a gente pode utilizar, inclusive, os dois em conjunto, tá? Então, lógico que isso aqui não é um exemplo, o melhor exemplo, eu não recomendaria você fazer isso aqui na vida real, né? Mas você pode utilizar, por exemplo, um estado para guardar esse valor e atualizar esse valor, ou seja, que é um componente controlado, é um controle de component, certo? Mas eu tenho uma ref aqui também. Então, quando ele faz o submit, por exemplo, aqui eu poderia ser no onSubmit aqui, né? Nesse caso, em vez de ser no onClick, mas tanto faz. Poderia só mudar aqui o type aqui para type submit e colocar esse handle submit aqui do onSubmit do form. Mas, enfim, aqui é só um exemplo, tá? Então, toda vez que esse formulário ele for submetido, eu vou... primeiro, né? Os valores, né? Quando eu digitar no input, ele vai ser atualizado com base no useState. Então, é um estado que guarda esse valor atualizado ali do que o usuário está digitando, certo? Mas, quando o formulário ele é submetido, eu vou resetar, certo? Aqui eu poderia até fazer assim, ó. Const default value, certo? E aqui, ó. Default value. Então, toda vez que o formulário ele for submetido, eu vou atualizar, né, o valor ali diretamente, ó. Perceba que eu estou fazendo isso diretamente com base na useRef, tá? O outro exemplo aqui poderia, por exemplo, quando esse componente ele for montado, eu queira... Que aqui provavelmente você vai ver bastante esse exemplo, tá? Então, quando esse componente ele for montado, eu quero que ele pega esse input ref current e dá um foco nesse cara, certo? Então, toda vez que esse componente aqui, esse formulário, ele for montado, então o foco já vai direto nesse input, tá? Então, são alguns exemplos aqui que a gente pode utilizar as refs. Isso aqui é muito poderoso, tá? Então, toda vez que você precisar dessas operações que elas são imperativas, você vai utilizar as refs, tá? Então, quando você precisa armazenar também algum ID de timeout, alguma coisa assim, para poder fazer alguma operação fora, por exemplo, de um contexto de um useEffect, enfim, aí já são assuntos bem mais avançados, tá? Que a gente poderia tratar até em futuros outros vídeos aí, caso vocês tenham interesse, tá? Então, depende muito do quão interessados vocês vão estar nesse vídeo aqui, para eu continuar trazendo esse conteúdo mais avançado do React, que é bem difícil de achar, principalmente aqui no YouTube BR, beleza? Então, de novo, se você chegou até aqui, se você tá curtindo o vídeo, se você conseguiu aprender algo novo com esse vídeo, cara, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, a gente tá quase chegando nos 14 mil inscritos aí, e, pô, tô muito feliz, tá? Então você que já é inscrito, de novo, meu muito obrigado, agradeço demais você que tá sempre acompanhando os vídeos aqui do canal, beleza? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando ideia, fechou? Então é isso, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.